A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 9, Jesus, a única ponte com o Pai. E nós vamos falar sobre a criação do homem e a comunhão com Deus. Quando Deus criou o ser humano perfeito e a sua imagem e semelhança, ou seja, sem pecado. E a comunhão do ser humano com Deus era perfeita, era uma comunhão plena, até que Adão decidiu comer do fruto, e aí ele desobedeceu a Deus, cometendo o pecado. Ele cometeu esse pecado e fez com que a comunhão fosse rompida, aquela comunhão plena, perfeita, ela se rompeu ali. E nós, mesmo estando ali com Adão, nós fomos atingidos por esse pecado, por essa falha de Adão. E cada vez mais o ser humano vai se distanciando de Deus. Vamos prosseguir aqui. A busca para chegar até Deus. O ser humano ele sempre está buscando algo, essa busca é constante. Mesmo quem fala assim, eu sou ateu, não acredito a Deus, ele busca alguma coisa. Na verdade, as pessoas buscam mesmo a Deus, voltar a ter esta comunhão que nós tínhamos, porque é a nossa essência. Só que, por conta do pecado, isso vai ficando cada vez mais distante, mas o homem sempre está procurando alguma coisa. E aí eu fiz essa pergunta aqui, todos os caminhos levam a Deus? Qual é a sua resposta? Isso é falso ou isso é verdadeiro? Vamos ver a nossa aula e no final eu volto nesta pergunta, tá bom? Vamos lá, a busca para chegar a Deus. As pessoas buscam ajuda em vários intercessores. De várias formas eles tentam chegar até a Deus através de alguém. Seja por santos, seja por filósofo, por pastores, por padres, seja lá quem for. Eles sempre estão buscando e eles querem a ajuda desses intercessores, E apesar de muitas dessas pessoas terem uma vida exemplar, tem pessoas que têm uma vida exemplar, Mas eles são falhos também, eles são carentes de oração, eles também são pecadores, Eles não têm autoridade para conseguir esse elo com Deus. De novo, desse elo perfeito que nós tínhamos, não tem como. Eles também são carentes, porque são pecadores também. Então, vamos lá. Quem pode nos levar a Deus? Se essas pessoas, se esses intercessores que a gente vê, por exemplo, Paulo, A gente lê a Bíblia, Paulo fala, sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós vamos imitar Paulo? Podemos até imitar, podemos pegar como exemplo, mas Paulo jamais vai conseguir fazer com que nós cheguemos a Deus. Não é ele que faz o elo. Ele vai, na época, ele pregava o evangelho, ele falava como pastor, fala do evangelho, das boas novas de Jesus, mas não são eles que nos levam a Deus. Não é esse caminho, não são eles. Quem nos leva é quem? Jesus. Somente Jesus faz com que nós cheguemos ao Pai. Aqui no versículo de João 14, do verso 5 ao 6, diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção que Jesus ele fala assim, eu sou um caminho. Jesus fala, eu sou o caminho. Então quer dizer, Jesus é o caminho único, é o caminho que vai levar até o Pai. Então não tem outra forma, não tem ninguém que venha interceder por nós. A gente sabe que tem outras religiões, que tem outras crenças, que falam de santos, que falam de intercessores, que falam de pessoas, mas não são eles. O único que pode nos levar ao Pai é somente Jesus Cristo. Tá? Vamos lá. Como eu disse aqui, Jesus é o único caminho para chegarmos ao Pai e possuir a vida eterna. Eu trouxe aqui para vocês uma ilustração. De um lado está o homem, do outro lado está Deus. E tem um abismo ali. O que é esse abismo? É o pecado que nos separa. E o pecado faz o quê? Faz com que a gente morra, que a gente tenha a morte eterna, o abismo. Aí você fala assim, então não tem mais jeito? Lógico que tem jeito, Fala aqui também lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, a parte A diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem, a partir do momento que ele pecou, ele passou a morrer. Antes o homem não morreria, ele seria o quê? Eterno. Só que aí nós temos quem? Jesus Cristo. Ele é o único, ele é a ponte que vai nos ligar a Deus, E aí eu coloquei alguns versículos aqui para a gente pensar. Complementando o versículo Romanos 6, que a gente falou só a parte A, Romanos 6, verso 23, agora vendo completo, olha só o que diz.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, o salário do pecado é a morte, mas Deus, pela misericórdia dele, pelo dom dele, sabe, pelo amor que ele tem por nós, ele fez o quê? Ele deu Jesus. Então, por Jesus, a gente consegue o quê? Alcançar a vida eterna. Olha lá. Também lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, pela misericórdia dele, deu Jesus para nós. E Jesus aceitou vir até nós, né? Sofrer, passar aqui na terra, para nos dar o quê? A vida eterna. E o que é a vida eterna, né? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Deus enviou a Jesus para que nós tenhamos verdadeiramente a vida eterna. Vamos prosseguir, né? E o que Jesus tinha de tão especial, né? O que aconteceu? Por que Jesus? Né? Primeiro que ele deixou toda a glória dele e ele se fez homem. Jesus, ele era Deus. Ele não precisava vir aqui, mas ele aceitou e ele veio. Ele deixou todo o esplendor, tudo que ele tinha lá, para vir para cá, aqui na terra, para sofrer. Lembrando que Jesus teve sono, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus trabalhou, né? E tantas coisas que Jesus fez, mas ele deixou tudo e veio para cá. Está lá em Filipenses, no capítulo 2:7, diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E assim como nós foi tentado, mas não pecou. Jesus também foi tentado, mas ele não pecou em forma alguma, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Antes tinha o sumo sacerdote, antes tinha o pessoal que intercedia e tudo mais, só que eles eram pecadores, mas Jesus não. Jesus não teve pecado nenhum. Então, por isso que ele nasceu, veio para cá na terra, ele viveu, aí ele morreu e ressuscitou, e em todo tempo sem pecar. Vamos lá. Mas como é feita essa mediação? Ok, já entendemos que Jesus é nosso, né, intermediário, é ele que vai nos levar até Deus. Mas como é feito isso? Né? A resposta pode ser resumida em uma única palavra. Sabe qual é? Fé. Essa intermediação é feita pela fé, né? A fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Todos nós precisamos ter fé, acreditando na obra da salvação planejada por Deus e executada por Jesus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, está lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, a parte A. Então, através da fé, a gente crê que Deus enviou Jesus, e Jesus executou a obra. E por isso nós temos o que é a salvação, porque nós cremos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E aí, chegamos ao final da nossa aula. Lembra que eu fiz lá a pergunta? Né? Todos os caminhos levam a Deus? Qual é a sua resposta? Eu acredito que a sua resposta seja falso, porque nem todos os caminhos levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é que Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos levar, ele é o caminho. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui e vamos para as nossas perguntas. Como era a comunhão do Adão com Deus antes do pecado? Qual a base do nosso relacionamento com Deus? Quem pode nos levar a Deus? E completar o versículo. Amém? Que Deus os abençoe e uma boa semana.